Mateus 16, versículo 13 ao 18. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vamos refletir nessa manhã sobre a igreja. Os teólogos chamam essa doutrina de eclesiologia, ou o estudo da igreja. Eu não vou fazer uma exposição desse texto que nós lemos, mas usá-lo como base para a nossa reflexão. Jesus ele faz uma pergunta aos seus discípulos, e é uma pergunta muito interessante. Ele pergunta no versículo 13, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Se nós lermos essa pergunta de forma desavisada, nós vamos pensar que Jesus ele se preocupava assim, será que as pessoas estão achando de mim, né? O que muitas vezes nós pensamos, né? Nós sentimos isso, né? O que é que as pessoas estão pensando de mim? A preocupação com a nossa reputação. Não era a preocupação de Jesus. Na verdade, Jesus ele sabia o que é que as pessoas estavam pensando a seu respeito. Essa pergunta foi para que ele levasse os seus discípulos a pensarem, refletirem sobre a sua pessoa. Jesus sabia o que estava no coração de todas as pessoas. E aí os discípulos respondem, diz: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, né? Então a doutrina da reencarnação não é uma coisa nova, né? As pessoas pensavam que João Batista tinha voltado e Jesus era o João Batista reencarnado ou ressuscitado, sei lá. Outros dizem Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. As pessoas tinham um pensamento bom a respeito de Jesus, mas um pensamento errado, né? Jesus ele não era um profeta, Jesus ele não era simplesmente alguém que foi enviado como os outros, como João Batista, como Elias, como Jeremias, né? E aí Pedro responde corretamente, dizendo que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o Messias, é o Filho do Deus vivo. Essa resposta, Jesus vai explicar que não foi da mente de Pedro. Pedro não aprendeu isso estudando algum livro, alguma coisa, mas ele foi iluminado pelo Espírito Santo para entender quem é Jesus. Por isso que é importante essa pergunta de Jesus quando nós vamos estudar sobre a igreja, porque se nós não entendemos quem é Jesus e não cremos em Jesus, em quem ele de fato é, nós não vamos entender o que é a igreja. E eu acredito que tem muitos membros da igreja, aqueles que professaram a sua fé, foram batizados, estão no rol de membros da igreja, não entendem a essência e a missão da igreja, porque não conhecem Jesus. Eles estão na igreja, eles foram batizados, eles participam de todas as coisas,
mas eles não entendem o que é igreja, porque não entendem quem é Jesus. Por isso que antes de nós perguntarmos o que é igreja, a gente precisa responder corretamente quem é Jesus. Aquelas pessoas tinham um pensamento equivocado a respeito de Jesus. E Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, fala que tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Né? É interessante que Jesus pergunta aos discípulos, o que é que o povo está dizendo ao meu respeito? Mas ele não para com essa pergunta, e ele volta-se para os seus discípulos e diz, e vocês, quem sou eu para vocês? Então, cada indivíduo, cada membro da igreja, precisa responder essa pergunta, quem é Jesus para você? Né? Por isso que na profissão de fé e no batismo, é perguntado se você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é a base de tudo. Né? Então, a igreja, ela está ligada a Cristo. Né? Tem um movimento aí chamado movimento dos desigrejados. Aquelas pessoas que afirmam querer Jesus, mas não querem a igreja de Jesus. Não temos como separar Jesus da sua igreja. Não tem como. Jesus, ele está ligado à sua igreja. Ele é o cabeça da sua igreja. A igreja é o seu corpo. Não tem como separar a igreja de Jesus do próprio Jesus. Jesus, ele é o fundamento da igreja. Ele é o fundamento da igreja. Ele diz, sobre esta pedra, qual pedra? A pedra que Pedro falou na sua afirmação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a pedra que Pedro, ali, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz menção. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é o fundamento da sua igreja. Sobre Cristo está edificada a sua igreja. Cristo também, ele é o edificador da igreja. Ele diz, edificarei a minha igreja. E ele também é o dono, porque ele diz, a igreja é minha. Eu edificarei a minha igreja. E ele também é o protetor da igreja quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Por isso, para estudarmos a doutrina da igreja, a gente precisa ter em mente a doutrina do Cristo e crer nesse Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Se nós não tivermos isso em mente e no coração, nós não vamos entender o que é a igreja e nós não vamos vivenciar a igreja como deve ser vivenciada. Então vamos lá, nós também vamos fazer a nossa reflexão aqui baseada em perguntas, seguindo aqui a didática de Cristo. A primeira pergunta é, o que é igreja? O que é a igreja? A igreja, ela não se resume a esse templo, né, que nós chamamos de igreja, nós poderíamos até chamar de templo ou lugar que nós nos reunimos, mas esse templo, essa estrutura física aqui, não é a igreja. Nós poderíamos ser igreja e não estar aqui, poderíamos estar numa praça, poderíamos estar em um auditório qualquer, e esse ajuntamento ser igreja. Né? A igreja é a comunidade de todas as pessoas que pertencem ao Senhor, aquelas que foram compradas pelo sangue de Cristo. Essa definição eu extraí do livro do Sproul sobre as doutrinas essenciais da vida cristã. E ele fala isso, que a igreja é a comunidade das pessoas que pertencem ao Senhor. Então, se há pessoas que pertencem ao Senhor e essas pessoas elas estão reunidas, estão juntas, isso é igreja. É correto pensar na igreja como o povo de Deus de todos os tempos, tanto os salvos do Antigo como do Novo Testamento. Né? Então, a versão grega do Antigo Testamento, a palavra é a mesma. Essa palavra igreja não foi inventada aqui por Jesus, mas é uma palavra que está presente desde o Antigo Testamento. O povo de Deus reunido no Antigo Testamento, chamado por Deus, separado por Deus, ali está a igreja de Deus, né? Que dá continuidade no Novo Testamento à sua igreja, que Cristo fala que é a minha igreja, ele é o dono da igreja. Mas nós precisamos pensar que a igreja aqui na terra é um corpo misto. É um corpo misto. A igreja
ela está presente na igreja tanto o joio como o trigo, como Jesus diz, né? Não tem como nós separarmos o joio do trigo. Aqui, essa tarefa será dada aos anjos de Deus. Por isso que é importante a gente fazer a distinção entre igreja visível e igreja invisível. O que é a igreja visível? Consiste dos que fazem a profissão de fé, daqueles que são batizados e arrolados como membros da igreja institucional. A igreja visível é a igreja como os cristãos a veem na terra. Nesse sentido, sempre incluirá alguns descrentes, porque não podemos ver o coração como Deus o vê. Então, a igreja visível é como nós estamos vendo aqui. Todos aqui reunidos são a igreja visível. Todos aqueles que foram batizados, professaram a sua fé, estão arrolados como membros da igreja institucional. A igreja visível é como nós vemos, mas a igreja invisível consiste naqueles que são verdadeiramente crentes. Então é possível que uma igreja visivelmente, aquilo que está claro aos nossos olhos, tenha 200 membros, mas na igreja invisível, ou seja, na igreja daqueles que são verdadeiramente cristãos, né? Vamos conjecturar aqui, é possível que essa igreja tenha 100 membros, 50 membros, 10 membros, não sei, Deus é que sabe. A igreja invisível é a igreja como Deus a vê. Deus, ele conhece os que são seus. Nesse sentido, a igreja é vista como uma assembleia ou a reunião dos eleitos, aqueles a quem Deus chama do mundo, separando-os do pecado para um estado de graça. A gente precisa fazer essa distinção entre igreja visível e igreja invisível, né? E porque haverá aqueles que não são de Deus, mas que foram batizados e estão arrolados como membros da igreja. Por isso é importante nós termos um desejo maior de pertencermos à igreja invisível. Todos aqueles que pertencem a essa igreja, ele vai querer pertencer à igreja visível, à igreja institucional, né? Mas existem pessoas que pertencem à igreja institucional, mas que não são membros da igreja de Cristo. Existem algumas figuras nas Escrituras que nos ajudam a entender o que é a igreja. Vamos abrir aí em 2 Coríntios 6,18. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus é o nosso pai, e nós somos os seus filhos e filhas, membros da família de Deus. É o mesmo que Paulo fala em Efésios 2,19, quando ele diz que nós não somos mais estrangeiros, mas somos concidadãos dos santos, somos membros da família de Deus. A igreja é a família de Deus, né? Olha que privilégio pertencermos à família de Deus. Por isso que nós nos tratamos e deveríamos tratar uns aos outros como irmãos. Não é um jargão evangélico nós tratarmos os outros como irmãos e chamarmos os outros de irmãos, porque de fato nós fomos feitos irmãos em Cristo Jesus. Então a igreja é a família de Deus. A igreja também é a noiva. Vamos aí em 2 Coríntios. 2 Coríntios 11:2 diz: porque eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Cristo é o esposo e a igreja é a noiva de Cristo. Então a Bíblia, ela diz que o relacionamento de Cristo e a sua igreja é como um relacionamento entre marido e mulher, entre noivo e noiva. E Paulo diz que trabalhava para que aquela igreja local ela fosse apresentada diante de Deus como uma virgem pura. Uma outra figura está em 1 Coríntios, você está em 2, você pode voltar aí, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27.
diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Nessa metáfora, a igreja é entendida como corpo, onde há uma dependência mútua entre todos os membros. Nós dependemos uns dos outros. E aquela canção infantil é verdade. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós todos precisamos de Cristo até o fim. É uma canção infantil, mas traz essa verdade. Nós somos um corpo e nós somos dependentes uns dos outros. E muitas outras figuras nós poderíamos tirar que explica o que é a igreja. Quais são as marcas da igreja verdadeira? Nós temos nesse mundo aí muitas igrejas, muitas instituições que se denominam igreja, mas será que elas possuem as marcas da verdadeira igreja? Nenhuma igreja ela está isenta de erros ou pecados. A igreja só será perfeita no céu. Todavia, existem algumas marcas que definem a igreja verdadeira. Quais são essas marcas? Isso não está na Bíblia, mas historicamente os cristãos afirmam e documentam isso nas suas confissões, que as marcas da igreja verdadeira são 3. Primeira marca, a pregação fiel da palavra de Deus. É importante, porque nesse início de ano, muitos jovens saem da sua cidade, do seu interior, e até alguns adultos também, à procura de melhores condições, melhores empregos, melhores faculdades, melhores cursos, melhores condições. Mas será que nós pensamos, irmãos, que no lugar que a gente vai morar, a cidade que nós escolhemos para morar, tem uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica, que tem essas marcas? A primeira marca é a pregação fiel da palavra de Deus. A igreja é falsa, o apóstolo, quando nega oficialmente um dos princípios essenciais da fé cristã. Quando uma igreja nega a divindade de Cristo, quando uma igreja nega a justificação somente pela fé, quando uma igreja nega a trindade, ela é uma igreja falsa. Ela não prega fielmente as Escrituras. Então, quando você for escolher uma igreja para você congregar, e isso está no pacto das igrejas batistas, quando nós nos batizamos em uma igreja batista, ali nós nos comprometemos a, quando sairmos da nossa localidade, a procurarmos uma igreja da mesma fé e ordem. Se bem que está difícil hoje, porque antigamente você via uma placa de igreja batista na frente de uma igreja, você poderia entrar sem medo. Hoje você tem que entrar e passar uns 3 domingos lá ouvindo o que é ensinado. A segunda marca da igreja verdadeira é a administração das ordenanças, do batismo e da ceia, como memorial daquilo que Cristo fez. O batismo como iniciação e a ceia como símbolo de continuação na igreja de Cristo. A igreja mostra que ela considera os que recebem o batismo e a ceia do Senhor como salvos. Portanto, a administração das ordenanças, como Jesus ordenou, é uma característica distintiva da igreja verdadeira. A terceira marca é a aplicação da disciplina eclesiástica. Disciplina, o que é disciplina? É o ato da igreja de confrontar o pecado de alguém e de chamá-lo ao arrependimento. Disciplina é tudo que a igreja faz para ajudar seus membros na busca pela santidade e na luta contra o pecado. E muitas vezes nós temos um entendimento equivocado do que é ser igreja e nós não compreendemos também o que é ser disciplina. Disciplina é uma das marcas da verdadeira igreja. Uma igreja que não disciplina os seus membros, ela está falhando em manifestar essa marca que é tão importante. A disciplina é tudo que a igreja faz por amor, em busca do membro faltoso, para que ele seja restaurado e busque a santificação juntamente com os demais. Toda igreja verdadeira exibe essas marcas em maior ou menor grau, não há perfeição na pregação da palavra, na administração das ordenanças, na aplicação da disciplina. Não há perfeição em nenhuma igreja. Por isso que o lema da reforma é que a igreja sempre tem que ser reformada.
sempre reformada. Uma vez que a igreja busca a conformidade com as Escrituras, ela tem que buscar sempre isso. A reforma é uma tarefa interminável, nunca vai parar. Mas eu quero finalizar aqui fazendo outra pergunta. Quais são os propósitos da igreja? São 3 propósitos gerais. Primeiro, ministério com relação a Deus. Segundo, ministério com relação aos cristãos. Terceiro, ministério com relação ao mundo. Nós temos 3 grandes ministérios na igreja. Ministério em relação a Deus, que é a adoração. Por isso que nós nos reunimos para adoração. Por isso que cada crente deve priorizar a adoração, o ajuntamento. E quando nós não priorizamos isso, nós estamos mostrando que nós não entendemos quem é Jesus e o que é a igreja de Jesus. Paulo ordena à igreja de Colossos que louve a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Deus nos destinou e nos escolheu em Cristo para sermos para o louvor da sua glória. A adoração na igreja é o principal propósito da igreja com relação ao seu Senhor. É um dos ministérios que vai continuar por toda a eternidade. Na eternidade nós não vamos precisar mais nos edificar uns aos outros, não vamos precisar mais evangelizar, mas adorar continuamente ao Senhor. Mas enquanto aqui nós estamos ensaiando, né? Como é que está sendo o nosso ensaio, irmãos, para a eternidade? O ministério com relação aos cristãos é edificação. De acordo com as Escrituras, a igreja tem a obrigação de nutrir aqueles que já são cristãos e edificá-los à maturidade na fé. Paulo disse que seu alvo não era apenas levar pessoas à fé inicial, mas sim apresentar todo homem maduro em Cristo. Deus concedeu à igreja pessoas com dons, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a missão da igreja não é apenas evangelizar, levar pessoas a Cristo, mas edificar essas pessoas, fortalecer essas pessoas que já foram atraídos. Mas temos também a missão em relação ao mundo, que é evangelizar. Jesus disse aos seus seguidores que eles deveriam fazer discípulos de todas as nações. Essa obra de declarar o evangelho é o principal ministério da igreja com relação ao mundo. Mas aí eu pergunto, qual destes ministérios é mais importante? A adoração? A edificação? A evangelização? Nós entendemos pelas Escrituras que todos são igualmente importantes. Uma igreja não pode e não deve priorizar apenas a adoração. Não pode e não deve priorizar apenas a edificação. E não pode e não deve priorizar apenas a evangelização. Então a gente precisa trabalhar em 3 frentes. A igreja, no geral, precisa trabalhar em 3 frentes. Precisa adorar a Deus, precisa edificar os crentes e precisa evangelizar. Como a igreja faz isso? A igreja, através das suas atividades, ela pode realizar isso. Mas cada crente pode realizar isso individualmente. E a partir do dom que Deus te deu, você pode enfatizar isso individualmente. A igreja ela não pode enfatizar um aspecto só, mas o cristão, Deus deu dons diversos para o fortalecimento e para o cumprimento da missão. Cada crente pode priorizar na sua vida um desses propósitos. Pelo fato de sermos um corpo com diversos dons espirituais e vários talentos, desse modo será correto, individualmente, colocarmos mais ênfase no cumprimento daquele propósito da igreja, que for mais relacionado com os dons e interesses que Deus nos deu. Então você vai ver irmãos enfatizando, priorizando mais o aspecto da adoração, seus dons estarem relacionados a isso. Outros irmãos estarem mais voltados ao aconselhamento, à edificação, e outros mais para a evangelização. Mas toda a igreja precisa trabalhar nessas 3 frentes, né? Não podemos ser uma igreja disfuncional, que só evangeliza, mas que não nutre os seus membros, mas que não reúne-se para adorar. E também nós não podemos focalizar outros aspectos e focalizar um e esquecer dos outros. Então, irmãos, que Deus nos leve a entender o que é ser igreja.
Isso aqui foi de forma introdutória, né? A maior parte do que eu li está no livro do Wayne Grudem, A Teologia Sistemática, e do R.C. Sproul. Mas nós precisamos nos aprofundar muito nessa doutrina que vai modelar nossa prática, né? Essa ideia de que a igreja está cheia de teoria, né? Mas o que é que nós temos feito? A doutrina ela é importante. Quando nós erramos na doutrina, nós erramos na prática. Mas só a doutrina também não é suficiente. Essa doutrina precisa fazer parte da nossa vida. Então, que Deus nos abençoe e fortaleça o nosso entendimento a respeito da igreja, que é dele, mas ele nos deu o privilégio de participar e de servir também na igreja.